Tempo de conquista. Essa era a palavra, né, que era para mim ter ministrado no primeiro domingo do ano, mas ela ficou para hoje. Quero falar com vocês a respeito desse tempo que Deus prepara para nós em relação às conquistas da nossa vida, em relação àquilo que nós temos como desafio, chamado, vocação, mais do que isso, em relação àquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Quantos acreditam que receberam algo de Deus? Às vezes você nem sabe o que é ainda, né? Porque você está sendo, né, ainda trabalhado por Deus para entender todas as coisas, mas nós recebemos algo das mãos de Deus. Todos nós temos um chamado, uma vocação, nós temos algo da parte de Deus que é somente entre nós e Ele. Diante de tantas pessoas e no meio de tantas multidões, Deus sempre trabalha com alguém de maneira específica. Às vezes Deus levanta um homem, às vezes Deus levanta uma mulher, e essa única pessoa faz uma grande diferença por onde quer que ela ande. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na nação. É assim que Deus faz, queridos. Deus não precisa de muita coisa para mostrar que Ele é Deus, Ele só precisa de alguém que acredite. Às vezes Ele libera algo sobre você, e a questão é que Deus tem mais fé em você do que você mesmo. É isso que acontece. Josué capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou pedir sua paciência que o texto é longo, nós vamos ler o capítulo inteiro, ok? Josué capítulo 3. Eu quero ler o capítulo inteiro para poder contextualizar você. Estou na NVT, ok? Vai estar no telão? Então, se você está desprovido de Bíblia, vamos no telão. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como eu estive com Moisés. Eu queria dar só uma pausa, queridos, aqui e dizer para você o seguinte: olha, Josué está num momento de muita insegurança no seu ministério. Deus acabara de recolher Moisés, ele sucede Moisés. Moisés era um grande líder nas mãos de Deus. Era um homem que foi usado por muitos sinais, prodígios, maravilhas. E às vezes nós sucedemos pessoas assim de uma envergadura ministerial, chamado, vocação muito forte, né? Às vezes você está sendo preparado pelo seu líder de célula, às vezes pelo seu líder de ministério, e às vezes você diz assim: meu Deus. Às vezes você está sendo separado e preparado lá no seu emprego, no seu trabalho, para ocupar uma posição, e quando você olha para a pessoa que está acima da sua posição, como ela conduz, como ela faz a gestão de todas as coisas, você diz: nossa, será? Então nós somos desafiados constantemente para podermos tomar posição daquilo que Deus tem para nós, e quando olhamos para os ícones que nos cercam, nós às vezes ficamos amedrontados. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Deus está falando para Josué. Quem levanta uma liderança de poder e de autoridade para reconhecimento diante das pessoas é Deus, queridos. Ele nos capacita. Deus está dizendo para Josué: Josué, hoje, presta atenção, filho, hoje, eu começarei a fazer de você um grande líder. Deus já começou algo na sua vida? Você crê que Ele está fazendo de você um grande líder? Deixa eu dizer para você, existe um dia que tudo que você carrega até aqui, tudo que você aprendeu até aqui,
a quantidade de horas que você ficou sentado recebendo, a quantidade de cursos que você se aplicou, a quantidade de entrega, de horas sem dormir, a quantidade de choro, de lágrimas derramado. Existe um dia que todas essas coisas passam a fazer sentido em um só momento. Porque parece que você vem semeando, você fala, nunca vai chegar? Não é possível que nunca vai chegar. Meu Deus, como eu tenho me aplicado, como eu tenho esperado o Senhor, como eu tenho me dedicado. Mas de repente, há um momento na vida daquilo que Deus tem para você e tem para mim, que Deus diz para você e para mim, filho, hoje eu farei de você um grande líder aos olhos de todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Aí ele segue dizendo, dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do rio, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas, aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, o seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor. O soberano de toda a terra, assim que os seus pés tocarem nas águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. O rio estava cheio, né? Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto à margem do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Ufa, vamos lá? Vamos avaliar algumas questões, queridos, desse contexto de Israel e o que isso se aplica na minha e na sua vida nos dias de hoje. Nós estamos no início do ano, né? Primeiro mês do ano, e nós temos tantas coisas que nós desejamos, nós às vezes até rascunhamos, né, projetos, propósitos, desejos. Às vezes algumas pessoas são dadas anotações e elas de fato fazem até um diário de como vai ser o ano, de como serão os meses. Então, às vezes fazemos uma avaliação de curto, médio e longo prazo da nossa vida, onde nós desejamos chegar, o que nós desejamos conquistar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, porque dentro daquilo que Deus coloca na sua e nas minhas mãos, primeiro ponto que esse texto nos dá a ideia, nos ensina, é que, na verdade, ao atravessar algumas circunstâncias que Deus prepara para nós, como foi o caso de Israel atravessando o Jordão, a travessia não é um fim em si mesmo, ela é só o começo. Eu queria que nós pudéssemos entender isso nesse ano de 2025. Você sabe por quê, queridos? Porque nós já atravessamos alguns rios Jordões na vida. E é possível que na virada de ano você tenha conseguido deixar algumas coisas para trás e você atravessou mais um rio Jordão da vida. Mas a travessia para Israel, naquilo que Deus havia preparado para eles, era só o começo do processo. Não tenha as travessias da vida como um fim em si mesmo. Às vezes nós lutamos tanto por algo e quando nós atravessamos aquele algo que lutamos, nós nos desarmamos, descansamos, entregamos os pontos, entendemos que alcançamos o objetivo e não damos mais manutenção
e não lutamos mais por aquilo que nós avançamos, não lutamos mais por aquilo que alcançamos, não lutamos mais por aquilo que... A conquista, queridos, é algo impressionante na vida de Israel. Você vai ver que Deus sempre levanta Israel para conquistas, em todos os momentos. A Bíblia nos ensina que nós somos o Israel de maneira representativa de Deus. Por que nós somos o Israel representado? Porque, na verdade, o primeiro Adão, ele acabou com todas as possibilidades nossas, mas o segundo Adão nos enxertou na videira verdadeira. Então, espiritualmente dizendo, nós somos o Israel de Deus, nós somos um povo a quem Deus separou. E da mesma forma que Deus operava no Antigo Testamento com conquistas no mundo físico, Deus continua operando nas nossas vidas com conquistas no mundo espiritual, no campo emocional, no campo psíquico, no campo... Nós estamos em guerra, queridos, todos os dias, lutando por aquilo que Deus nos deu. E quando você olha para o texto que nós acabamos de ler, tudo aquilo que Deus havia preparado para Israel, ao atravessar o Jordão, era só o começo. Por quê? A travessia do Jordão. Porque Deus falou assim, olha, vocês vão atravessar o Jordão, agora que vocês atravessaram, vocês precisam colocar fora. Aí ele começa a dizer, né? Os povos que deveriam ser tirados da terra que Deus havia prometido. E Deus coloca aqui 7 povos, queridos. Amorreus, Ferezeus, Jebuseus, Gigazeus. Aí ele vai falando. Deixa eu dizer algo para você. Talvez na sua vida você já tenha colocado 3, 4 povos para fora, depois da travessia. Mas talvez ainda falte 1, 2, 3 povos que precisam ser colocados para fora. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Quando Deus tem para nós conquistas, queridos, nós precisamos ir até o fim. Quantos se lembram daquele rei reprovado pelo profeta, quando Deus fala para o profeta, diz para o rei que eu reprovo ele deveria vencer plenamente o exército inimigo e toda a nação inimiga, mas porque ele não foi até o fim com as flechas que devia atirar, então também eu não darei a ele vitória completa sobre a Síria. Sabe por quê, amados? Porque às vezes nós assim, lutamos tanto por uma recuperação no casamento, e depois que tudo acontece, nós voltamos à estaca zero. Lutamos tanto por uma recuperação financeira, e às vezes nós conseguimos tirar o nosso nome da brabeza, porque às vezes ele está lá no pó, e depois que nós conseguimos, a primeira oportunidade que nós temos, nós entramos em financiamentos inúmeros novamente, porque agora tudo que nós queríamos era um nome limpo, mas para quê? Para que nós pudéssemos de novo fazer o que fizemos no passado. Nós precisamos entender que quando Deus nos dá algo e nós conquistamos aquilo que nós tanto choramos, tanto almejamos, é a nossa posição diante de Deus durante a conquista que vai determinar se a gente continua colocando para fora aquilo que ainda precisa ser colocado para fora. Porque o fato do nosso casamento, o fato das nossas finanças, o fato da nossa saúde ser restaurada, não implica que nós vamos seguir assim se nós baixarmos as armas. Quantas pessoas precisam de um milagre na saúde, e quando eles alcançam o milagre na saúde, eles voltam assim a deteriorar o corpo que têm, a acabar com o corpo que Deus deu, com o físico que Deus deu. Volta a comer carne gorda, estava com colesterol, Deus ajudou, o cara saiu da situação. Aí tem gente erguendo a mão. Estava com diabetes, deu uma seguradinha, Deus abençoou, volta para o açúcar, mas com força. Aí depois diz assim, pastor, ora por mim. Pastor, coloca a igreja para orar. Amados, eu sei que é difícil as disciplinas que nós temos na vida, mas a questão é o seguinte, Deus está dizendo, olha, depois que vocês cruzarem o rio, vocês precisam colocar essas coisas para fora. Coloque para fora. Tenha uma nova posição, uma nova postura diante daquilo que você está conquistando. E entenda que, na verdade, é no gerúndio o que eu estou fazendo. Quantos sabem o que é gerúndio? O verbo é fazer, né, queridos? Gerúndio é fazendo, é indo. Não é ir, é indo. Nós seguimos indo, nós seguimos fazendo. Por quê? Porque as conquistas da nossa vida, elas precisam de manutenções. Quantos já pintaram a casa tempos atrás tiveram que pintar de novo? Porque a tinta vai ficando tudo... Começa a descascar, dá infiltração, não é assim? Se nós não cuidarmos, é assim que Deus faz.
Então Deus está dizendo para aquele povo: olha, quanto maior o desafio que eu tenho para vocês, maior serão os níveis de conquista. Às vezes nós temos muitos desafios. Quais são os desafios? Morrer para si mesmo, perdoar, amar incondicionalmente, andar a segunda milha, entregar a túnica, a capa, entregar o que temos, o que somos, se tornar discípulos fiéis. São muitos desafios, mas deixa eu dizer algo para você. Quanto maior são os desafios que Deus tem colocado nas suas mãos, quanto mais você dá um passo em direção a uma resposta positiva para Deus, maior são as conquistas que você tem. Às vezes nos preocupamos qual será o futuro dos nossos filhos. Deixa eu dizer algo para ti que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Sabe qual que é o futuro dos nossos filhos? É o futuro que Deus tem para eles. Nós só precisamos estar no centro da vontade de Deus para permitir que Deus faça. Quem afasta os filhos do propósito são os pais. Porque a Bíblia diz assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Se nós ensinamos, queridos, ainda que o mundo possa em algum momento laçar os nossos filhos, o princípio está lá. Haverá um dia, porque a Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos. Um vivia dentro de casa, não tinha liberdade, não conhecia o pai de fato de verdade. O outro conhecia o pai e foi para o mundo. Parábola do filho. Mas a Bíblia diz que um dia ele voltou. Sabe por que ele voltou? Porque o princípio estava lá. Existe um princípio, queridos, e o princípio é a maneira como nós lidamos com aquilo que Deus nos deu para conquistar. Às vezes temos tantas preocupações. Sabe por que nós temos inúmeras preocupações? Porque por mais fé que ministremos aos outros, nós somos incrédulos. Mas nós ministramos fé para os outros, mas somos incrédulos. E Deus está dizendo, vocês precisam colocar para fora, vocês precisam se posicionar. A travessia do Jordão não é um fim em si mesmo. Queridos, quando nós temos uma posição de seguir dando manutenção naquilo que Deus nos deu, nós começamos a nos tornar experiência pessoal viva e real para os que estão lá fora. Muitas vezes, quando nós dizemos assim, olha, os que estão lá fora, nós achamos que é quem está fora dessas 4 paredes. Não é isso, queridos. O que significa os que estão lá fora? É os que estão fora do processo daquilo que Deus está fazendo, porque eles ainda não entenderam, mas eles vão passar a entender. Quantos se lembram de Raabe, a prostituta? A Bíblia diz que quando os espias entraram na terra para espiar, em Jericó, ela falou assim, olha, eu tenho sabido dos feitos do Deus a quem vocês servem. O Deus de Israel é diferente de todos os deuses que nós experimentamos até no dia de hoje. Eu sei que eu não tenho porção nisso, eu não posso estar nisso, mas se aprouver a vocês terem misericórdia de mim, me deixe participar do que Deus está fazendo na vida de vocês. E a Bíblia diz que eles fazem um acordo com Raabe e Deus preserva a vida dela e ela entra na genealogia. Queridos, as pessoas lá fora, os seus parentes, os seus amigos, a cidade de Presidente Prudente, a nação no Brasil, ela precisa saber o que Deus está fazendo nessa casa. Ela precisa saber o que Deus está fazendo aí dentro. E sabe como ela vai saber? Você não precisa escrever no outdoor, você não precisa gritar pelos 4 cantos aí da cidade, você só precisa seguir conquistando e se posicionando, dando manutenção naquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós trabalhamos tão quietinhos e calados, queridos, nós não precisamos provar nada para ninguém. As pessoas são convencidas pelo Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem de pecado, justiça e juízo. É Ele quem convence, e Ele convence através daquilo que está acontecendo em nós também. Deus tem muitas formas e meios de falar com as pessoas. E uma das formas de Deus falar com as pessoas, sem que nós precisemos abrir a Bíblia todos os dias e colocar diante deles, é a forma como Deus conduz a nossa vida. Como nós cantamos aqui hoje, a paz é uma promessa. E às vezes as pessoas olham para mim e para você e nas conquistas daquilo que nós estamos colocando para fora, porque nós estamos dando manutenção depois de termos cruzado o rio. As pessoas dizem, que paz que essa pessoa tem. Meu, como pode? Está tudo caindo. Mas ela tem algo que eu não tenho. Às vezes olha para o nosso casamento e fala, que casamento? Por que o meu casamento não é assim?
Às vezes olha para a nossa paternidade e maternidade e dizem: uau, como eu queria ser amigo do meu filho, da minha filha, como eu queria ter o coração dos filhos nas mãos, junto de mim, perto do meu peito, e não tenho. As pessoas olham para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida depois de termos cruzado o rio. Cruzamos o rio, queridos, mas cruzar o rio é só o início de tudo o que Deus deseja para mim e para você. Segundo ponto, não é o que você pisa, mas é o que você carrega. Esse texto nos ensina isso. A Bíblia diz assim, no texto que nós lemos: diga para os sacerdotes, para os levitas, eles vão carregar a minha arca, e quando eles pisarem no Jordão, as águas vão parar rio acima. Amados, o que deu autoridade àqueles homens a pararem um fluxo de um rio que poderia ter tirado a vida deles, é o que eles carregavam. Eles estão carregando a minha presença, Josué. Pede para eles pisarem na água. E à medida que eles pisarem na água com a minha presença, sabe por que nós sofremos, amados? Nós temos pisado em lugares sem a presença de Deus. Mas nós carregamos a presença de Deus. Quantos acreditam que o Espírito Santo nos habita? Ele nos habita. Então, se Ele nos habita, da mesma fonte não pode sair duas águas. A Bíblia diz que ou a fonte ela dá água amarga, ou ela dá água sadia, doce. Não é possível sair da mesma fonte duas águas. Então é o que nós carregamos. Quando nós pisamos em algum lugar, queridos, a presença de Deus precisa chegar conosco. Você já esteve lidando com pessoas assim? Às vezes você está num convívio, está numa confraternização, está num futebol, está em qualquer lugar, está no mercado, mas existem algumas pessoas que quando elas chegam, elas trazem a presença. Fica notório, porque às vezes existe roda de alguns amigos, que sabe aquelas piadas que não deveria mais, mas ainda existe dentro da igreja? Duplo sentido. Aí você fica tão constrangido que você não sabe se você ri, se você não ri, se você concorda, se você vira o rosto, se você sai de perto, sua bochecha. Vergonha alheia. Você sabe o que é vergonha alheia? Quantos sabem o que é vergonha alheia? É quando a outra pessoa faz alguma coisa e você fica vermelho. Você fica com vergonha daquilo. Então, quando uma pessoa que carrega a presença chega em lugares assim, queridos, até as piadas mudam. É até comum alguns dizerem assim: nosso assunto chegou. Não é assim que eles brincam? Nosso assunto chegou, vamos mudar de... E eles mudam mesmo. Sabe por que mudam? Porque você carrega a presença. Existem coisas que eles sabem que para eles ainda é uma naturalidade, mas para você já não cabe mais. Porque você é diferente. Pastor, eu sou careta? Não, eu prefiro a palavra santo. Eu acho que ela faz mais sentido do que ser careta. Porque Jesus falou assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus está nos separando para um tempo de conquista. 2025, existem muitas conquistas pela frente, existem muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que Deus já está fazendo. Deus iniciou uma obra, Ele vai levar a termo. Existem coisas que aos seus olhos humanos elas parecem impossíveis, mas aquilo que Deus já colocou é só questão de tempo. O fato de você não estar vendo não significa que Ele não está fazendo. Então nós precisamos nos posturar, queridos. É o que nós carregamos. Presta atenção, as nossas mãos, elas têm digitais civis. Né? Quem conhece, você colocou o dedão lá, né, na identidade, que é o tempo da identidade ainda. Sua digital estava lá. Mas os nossos pés, eles têm identidades espirituais. Todas as vezes que você vê Deus falando sobre pés na Bíblia, Deus ele leva muito a sério a questão dos pés. Tanto é que ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele diz para Abraão, Abraão, onde você pisar a planta dos seus pés. Deus não poderia ter dito para Abraão, Abraão, pega uma fita métrica aí, um cordão de medir, pega um cordão de medir e vai medindo, filho. O que você conseguir medir eu te dou.
Mas ele falou, não, Abraão, onde você pisar a planta dos pés. Sabe por quê, queridos? Porque não tinha a ver só com a questão geográfica daquilo que Abraão estava vivendo naqueles dias. Deus estava dizendo o seguinte, Abraão, estou te dando uma promessa hoje. Pode passar 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos. Onde você pisar daqui 100 anos, filho? Porque a promessa está naquilo que eu estou colocando onde você pisa. Porque você carrega a minha presença, porque você carrega a minha palavra, porque você carrega a minha vontade, porque você carrega as minhas profecias. Existem profecias de Deus sobre a sua vida, se cumprindo todos os dias. Alguns creram. Deus está fazendo. Então é aquilo que nós carregamos é muito maior do que aquilo, queridos, que nós pisamos. É porque nós carregamos que a nossa pisada fica santa. Porque você pode pisar em lugares que são assim. Eu me lembro de uma situação, já contei isso uma vez na igreja, para quem ainda não contei, então vai aí para você que é novo. A tia do meu cunhado chegou em nós uma vez e falou, eu preciso de ajuda com a minha filha. E aí nós, na igreja, eu, meu cunhado, minha sogra, minha esposa, tudo na igreja. Aí o que está acontecendo com ela? Olha, minha filha, ela se entregou à prostituição. Ela se entregou à prostituição e hoje ela vive de vender o corpo. Mas eu queria muito que vocês buscassem ela e trouxessem ela para casa, porque ela já declarou para mim que deseja sair dessa vida, mas onde ela está, ela tem dívidas lá que não consegue sair. Porque assim, ela vai trabalhando e cada vez a dívida vai aumentando. Aí eu falei assim, mas como que a gente poderia fazer isso? Ele falou, não, vocês têm que buscar ela literalmente, tem que ir lá pegar ela e trazer embora. Aí eu falei, isso aí nós vamos lá. Aí eu falei para o meu cunhado, é o Ninão, o Nino aqui da igreja. Eu falei, o Ninão, vamos lá buscar. Aí ela falou, então, mas tem um problema, ela está dentro de um prostíbulo. Ela faz stripper. Eu falei, ixi, já ficou mais difícil, hein? Como é que eu vou buscar essa menina lá? Chamei minha sogra. Falei, Selma, é assim, 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 nós vamos lá buscar a menina lá, tal, mas como é que eu vou buscar a menina dentro de um negócio desse aí, né? Ela falou, e eu tenho que entrar dentro desse negócio. Eu falei, você é a crente da família, eu sei? Vamos nisso aí. Aí foi eu, minha sogra e o Ninão. Aí chegou lá, minha sogra deu uma olhada, falou, rapaz, não vou entrar nesse negócio aí não. Tava um e luz para todo lado, e tinha um pau de sebo lá, será que era aquilo lá? Eu falei, rapaz, nós vamos ter que entrar nisso aí, Ninão. Ele falou, rapaz, fecha os olhos e vamos entrar, nós vamos buscar a menina. Aí chegamos, tinha o cara assim, eu falei, rapaz, nós precisamos entrar aí, que a gente precisa falar com uma moça. Ah, qual que é o nome dela? É fulana de tal. Ah, tá aí mesmo, tá aí mesmo. Ele achou que era um programa, qualquer coisa, né? Entramos lá, filho, cheguei lá e você tem que fazer assim, né? Eu guiando o Ninão só aqui, ó. Vi uma menina lá, trabalhando. Imagina o jeito que ela estava trabalhando, queridos. Daquele jeito, só Jesus na causa. Chegamos nela, quando ela olhou para nós, um olho desse tamanho assim, desce aí, filha, vem aqui. Desceu daquela árvore lá que ela estava, chegou no chão. Falei, filha, nós vamos te levar embora. E ela falou, não, mas vocês não conseguem me tirar daqui. Eu falei, vou tirar agora. Não, mas tem uns negócios para acertar. Eu falei, nós vai tirar você daqui agora, filha. Eu catei na mão dela, não catou na mão dela, nós passamos, aí o cara achou ela, se pôs roupa, né, irmão? Aí pôs roupa, né? O cara pegou ela, aí passou na portaria, e o cara achou que a gente ia sair para fazer algum programa, alguma coisa com ela, montamos no carro com a minha sogra e ó, graças a Deus, queridos, lá se foram, eu acho que isso já tem uns 15 anos, até hoje ela está na Igreja Batista, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Liberta, servindo a Deus, constituiu família, uma mulher de Deus, separada, lavada e remida. Então deixa eu dizer para você, não importa onde você pisa, importa o que você carrega. Porque quando você carrega algo, queridos, de Deus, você pode pisar em qualquer lugar. Quantas vezes as pessoas falam assim, ô pastor, eu te vi na biqueira. Estava mesmo. Sabe fazendo o quê? Pegando pessoas para levar para a casa de recuperação. Nós podemos pisar em qualquer lugar. Se nós carregamos a presença de Deus. Qual que é o nosso problema então? Às vezes você pisa em lugar muito menos ofensivo do que esses que eu coloquei e cai. Por muito menos. Por quê? Está pisando sem a presença. Nunca pise em um lugar, seja ele qual for, sem a presença de Deus. Em qualquer lugar.
Dá um exemplo simples, pastor, para nós, que nós estamos conquistando e dando manutenção, onde que eu tenho que pisar e como eu tenho que pisar e por que eu piso às vezes sem a presença dá problema. Exemplo simples. Às vezes você pisa dentro de um almoço familiar e dá problema. No almoço familiar. Vira um trem o almoço. É uma discussão, uma acusação, aí já começa a briga, aí já é desunião, aí é mãe contra filha, filho contra pai, vira nos 70, sabe por quê? Era um lugar de refeição, era só comer juntos, se alegrar, dar risada, falar das coisas do futuro. Em um almoço de refeição você tem problema, porque está sem a presença. Porque você vai para aquele lugar só com a mentalidade seguinte: eu estou com fome, vou lá comer, vou encher a barriga, vou encher a pança, vou ver meus familiares e vou embora. Aí você vai de maneira inadequada e volta com um baita de um problema, sem conversar, sem alinhar. Sabe por quê? Não tem a presença. Importa o que você carrega. Porque se você for em qualquer lugar, por mais simples que seja, se você considerar que você está carregando a presença de Deus, todos os lugares que você entrar e sair vão ser abençoados. E Deus vai abençoar essas pessoas também, porque Deus fala assim para Abraão: Abraão, todas as pessoas que te abençoarem, eu vou abençoá-las também, filho. Mas todas as pessoas que te amaldiçoarem vão ter problema comigo, Abraão. Às vezes nós causamos problemas para a nossa família, queridos, para os nossos amigos, porque nós não carregamos a presença para pisarmos nesses lugares, travamos uma batalha com pessoas que são pessoas preciosas, essas pessoas passam a falar mal de nós, e ao falar mal de nós, Deus passa a amaldiçoá-las, porque todo mundo que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, Abraão. Deus não vai permitir que nós fiquemos falando mal da igreja, e a igreja somos nós, né, queridos? A Bíblia chega a dizer o seguinte: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. É um versículo. Por quê? Eu não quero descontextualizar, eu só quero dizer para você o seguinte: por que nós carregamos problemas? Porque não levamos a presença, causamos uma série de confusões, as pessoas se revoltam e se rebelam contra a igreja, passam a falar mal daqueles que são ungidos do Senhor. Não é cargo não, queridos. Quem que é o ungido do Senhor? O ungido do Senhor é o pastor? É o presbítero? Não, você tem a unção. Porque a Bíblia diz que todos nós somos reis e sacerdotes, 2 Pedro 2,9. Todos nós somos ungidos do Senhor. Deus nos ungiu com óleo de alegria. Amém? Então não é o que você pisa, é o que você carrega. Estou finalizando. O texto nos mostra dois tipos de pessoas. E aqui nós estamos em 2025, eu quero saber qual desse tipo de pessoa você é. Um dos dois nós temos que ser, não dá para não ter um terceiro, porque a Bíblia mostra dois tipos de pessoa. Josué, você vai dizer para os sacerdotes que eles vão colocar a arca da aliança, a minha presença, eles vão carregar e eles vão pisar no leito do rio. E quando eles pisarem na margem do rio ali, as águas vão parar. Então nós temos as pessoas que pisam no rio. Só que o texto continua, querido, dizendo o seguinte: depois que os sacerdotes entraram e pisaram nas águas e ficaram firmes com os pés nas águas, o rio parou leito acima. E ao parar leito acima, houve um tempo que a água foi baixando, porque o rio parou lá em cima, e aí o leito foi baixando, e quando estava tudo em terra seca, aí diz que o povo passou em terra seca. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quem você quer ser em 2025? Aquele que coloca o pé nas águas pela fé em relação à promessa e à palavra que Deus está liberando, ou aquele que passa em terra seca depois? Porque tem gente que é assim, queridos, eles só querem sair na selfie. Nossa, você viu o que Deus está fazendo na comunidade? Pá! Mas você nunca vê ele em nada. Nada. Em nada. Não se envolve com o corpo, não se envolve com as células, não se envolve com o ministério, não se envolve nos relacionamentos, é fechado para tudo, você nunca vê a pessoa em nada, em nada, em nada, em nada. Mas quer passar na terra seca. Vai passar também, queridos, está tudo certo. Não ficou do lado de cá do Jordão, passou também o Jordão. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: quem você quer ser em 2025? Você quer ser aquele que ouve a respeito do que aconteceu, ou você quer ser um daquele e daquela que faz história em Deus? Senhor, eis-me aqui, disse Isaías, quando Deus falou: a quem enviarei Isaías? Ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Queridos, eu cheguei numa conclusão ao longo desses anos de ministério: eu não quero saber o que Deus está fazendo, eu só quero participar. Eu quero estar dentro. Onde que é? Como que é? Não sei, queridos, eu não tenho resposta para tudo, mas eu quero estar dentro.
Eu quero participar do que Deus está fazendo, da maneira que Deus está fazendo, no tempo que Ele está fazendo, ainda que eu não compreenda todas as coisas, mas eu quero participar. Eu quero colocar o pé no rio, com aquilo que eu carrego, e eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui, custe o que custar. Nós não podemos ser uma igreja e uma sociedade, queridos, que qualquer água que nos empurra o tornozelo nos tire do centro da vontade de Deus. Nós falamos, parece fácil, não é fácil. Se você fizer uma, imaginação, né? Se você desenvolver a imaginação a respeito do que está acontecendo aqui, irmãos, era tempo da colheita. Vou falar sobre isso finalizando, era tempo da colheita. As margens do rio, não precisa ir a Israel, queridos, muito embora eu sei que você deseja. Não está bom para ir para lá agora não, mas muito embora você deseja. Eu também desejo, eu queria conhecer Israel. Quantos queriam? Que história, queridos. Queria conhecer Israel. Queria, não quero. Meu amigo rico ainda vai mandar para lá. Já falou comigo, nós estamos acertando aí os pormenores. Está fazendo financiamento, vendendo a casa, nós vamos para lá. Deixa eu falar para vocês. Não precisa ir a Israel. Você pode entrar no Google. E você pode ver lá Rio Jordão. O Rio Jordão, queridos, ele tem mais ou menos 200 quilômetros de comprimento, de extensão. E o Rio Jordão, a parte mais larga do Rio Jordão, a parte mais larga, tem 30 metros. A parte mais larga, 30 metros. Sabe o que é 30 metros? Da parede do fundo a essa parede nós temos 32 metros. Lá da parede do fundo a essa parede aqui nós temos 32 metros aqui no salão. Deixa eu dizer para você, o Rio Jordão, ele é extenso em comprimento, mas em largura ele só tem 30 metros. A parte mais larga dele, tem lugar ainda que ele estreita, afunila, depois abre de novo. Tempos de cheia, acontece um fenômeno no Rio Jordão. O que acontece? O desgelo das montanhas aflui em toda essa água para o Rio Jordão, e o Rio Jordão desemboca essa água nos mares, inclusive no Mar Morto, é um deles. O que acontece, queridos? Nesse período, o rio chega a 1 quilômetro de largura. Ele tinha 30 metros, ele chega a 1 quilômetro de largura. Eu fico pensando o seguinte: tanto período do ano para Deus fazer o povo atravessar em 30 metros de largura, Murilo. Deus vai me escolher 1 quilômetro de água agora, para os caras pôr o pé debaixo de uma correnteza. Pensa a força que não existia na água no dia que esses sacerdotes colocaram o pé nela. Não era a água do leito comum do rio nesses dias. Está vindo galho, está vindo, porque uma varredura dessa daí, um montão d'água desse aí, um volume desse daí, vem varrendo tudo. Mas eles colocaram o pé lá. Não é fácil, amados. Às vezes você tem que colocar os pés por aquilo que você carrega, em lugares que vão mexer com a sua estabilidade, vão mexer com a sua firmeza. Às vezes você tem que firmar, segurar, procurar uma posição melhor porque ficou desconfortável. Nós precisamos entender isso, porque a gente lê e a gente não percebe o que a gente está lendo muitas vezes. Mas os sacerdotes ficaram firmes. A Bíblia nos ensina que a cidade, pega no mapa, hein? Pode pegar nos mapas aí da região. A cidade que é citada aqui, onde as águas pararam, 32 quilômetros rio acima. O sacerdote colocou o pé na água aqui, ó. 32 quilômetros acima, Deus colocou as mãos e parou a água. Aí eu falo para você, um volume de água desse, queridos, por isso que a Bíblia diz, depois que eles pisaram e ficaram firmes, as águas foram baixando aos poucos. Por que aos poucos? Porque eu estou 32 quilômetros, eu fiz uma barreira 32 quilômetros acima. Até as águas chegarem baixas aqui, eu tive que ficar firme. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero dizer algo para você que está aqui hoje. Espera as águas baixarem. Não saia da posição que Deus te colocou. As águas vão baixar. Quando elas baixarem, você vai ver o milagre de Deus e vai poder participar dele. Não é tempo, querida, de você se movimentar. Se Deus pediu para você pisar e ficar firme, pise e fica firme. Quando as águas baixarem, você vai ser uma testemunha, você vai ser um sinal de Deus. Quantos acreditam nisso? Deus te levantou para ser um sinal. Deus te levantou para ser uma pessoa que Ele levantou. Não que eu levantei, não que uma comunidade levantou, não que Deus te levantou.
Espere as águas baixarem. Então, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você deseja ser? Você deseja ser aqueles que pisam nas águas e seguram o rojão e participar? Ou você quer passar em seco? A escolha é sua. Finalizo. Colheitas em tempos difíceis. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que era tempo das colheitas. Mas no tempo da colheita, o rio estava cheio. Colher aquilo que Deus tem para mim e para você, queridos, nem sempre nós vamos pegar estações favoráveis para colher. Às vezes você vai colher muitas coisas em meio às dores. Dores, choros, prantos, entrega, transformação, mudanças, colheitas em tempos difíceis. Era tempo da colheita, no tempo da colheita os rios transbordavam. Quantas vezes eu e você desistimos no meio do caminho, porque a colheita que nós estamos esperando, ela se tornou tão difícil, de difícil acesso, de difícil, e nós paramos. Não para não. Deus tem uma colheita para você, ainda que os dias sejam difíceis. E você vai colher aquilo que a sua fé está respondendo diante de Deus. E aquilo que a sua fé não consegue responder diante de Deus, confia nele que ele é fiel e justo para te dar muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Porque ainda que você seja injusto, ele permanece fiel. Porque ele não muda, Deus é imutável. Ele tem algo com a igreja, queridos. Ele tem algo para nós, ele tem algo para a sua família, ele tem algo para você. E ele deseja muito que nesse ano de 2025 você possa romper, porque existe uma colheita. Não desista daquilo que Deus te prometeu um dia. Se ele prometeu uma colheita, se foi ele quem disse, porque também tem isso, né? Porque existem as profetadas da vida, né? Ah, eis que o Senhor te diz. Aí Deus fala assim, ai daquele que diz que eu disse, sendo que eu não disse nada. Às vezes nós nos prendemos. Eu atendi uma pessoa essa semana, queridos. Conversei com ela, fiquei compadecido dela. Ela está numa situação... Um garoto de 22 anos, muito bem sucedido, o garoto explodiu, bem sucedido, trabalho, tal, cuida da casa, cuida de tudo, tem tudo, tal. E aí eu conversei um pouco com ele, ele falou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Não conheço ele de amizade, ele é de uma outra denominação. Ele falou, sabe o que acontece, pastor? Eu estou há 4 anos esperando uma promessa, mas com todo mundo que eu converso aqui, diz que a promessa não vai realizar. Eu falei, qual que é a promessa, filho? Ele falou, pastor, eu já cheguei onde eu cheguei, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu preciso de uma pessoa, porque eu estou com 22 anos, eu quero iniciar, quero começar a namorar, quero casar daqui 2 anos, 1 ano e meio, quero casar em santidade, quero me estruturar. Mas um dia, há 4 anos atrás, veio um profeta aqui e falou assim para mim, olha, eis que o Senhor te diz, eu separo para você, e mostrou a moça, mostrou quem era, mas a moça faz 4 anos, ela se tornou uma amiga minha, mas todas as vezes que a gente tenta falar alguma coisa, ela falou, rapaz, você é a última pessoa no mundo que eu penso. Você é meu amigo, cara. Não acredito que você está falando isso para mim. Mas ele falou, mas eu recebi uma promessa, pastor. Eu falei, vamos orar para o profeta voltar aqui e falar com ela, filho. E mostrar o ser. Porque... Você percebe, queridos, um menino, um rapaz, um jovem, paralisou a vida já em 4 anos em relação à sua questão emocional, sentimental, porque um profeta disse que a menina seria aquela. Aí ele fala assim, aí ela começa um relacionamento, pastor, aí eu fico assim, aí me dói, me machuca. Falei, rapaz, você está sofrendo por uma mulher que não é sua. O que é isso, filho? Por que eu estou colocando isso? Porque existem profetadas, mas existe profecia. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, segundo a sua vontade, Ele vai levar a termo. Quantos creem nisso? 2025, queridos, é ano de rompimento, é ano de conquista, é ano de você dar manutenção no que Deus está confiando nas suas mãos. Esse será o ano de você testemunhar que Deus fez aquilo que tanto você esperava. Por quê? Porque você ficou na palavra. Quando ficamos na palavra não tem jeito. Por que Deus não faz o que nós desejamos? Porque nós não sabemos como pedir, pedimos mal. Mas se você ficar na palavra, Ele não volta atrás. Queria que vocês colocassem em pé. Quantos recebem essa palavra? Quantos acreditam que esse ano ainda tem muitas conquistas? Nós vamos finalizar bem. Nós vamos ter a ceia.
Eu quero que você carregue essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você. Abra suas mãos. Senhor, no nome de Jesus, é um ano de conquistas, nesse sentido de que o Senhor iniciou o ano e não iniciou o ano brincando conosco. O Senhor tem muitas coisas para nós. Pai, eu oro para os teus filhos, pelos teus filhos, para que os teus filhos possam de fato dar manutenção nas conquistas que o Senhor tem trazido sobre a vida deles. Eles já atravessaram o Jordão, mas agora, Senhor, é tempo deles entenderem a tua palavra e o que o Senhor está fazendo. E que nesse tempo, Senhor, eles possam ter clareza a respeito de todas as áreas da vida deles, em todos os sentidos. Assim eu os abençoo, Senhor, e me coloco também na mesma posição que os teus filhos. Dá-me direção, Senhor, que eu não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que eu possa pisar no leito do rio e que eu possa ficar firme nas tuas promessas, na autoridade do nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém.